Então vamos lá. Começando aqui, a gente está na santidade do Beit HaKnesset, tá bom? Tem uma folha em hebraico e tem uma folha em português. Vamos lá. Na Alahá número Aleph. Está escrito assim, ó. Kedushat Beit HaKnesset Vebeit HaMidrash, né? A santidade da casa de reunião e da casa de estudos. E aí depois continua assim. HaKnesset Beit HaMidrash, tá. Gedolá Meod, né? Ela é muito forte, né? Ela é muito grande. E diz assim, ó. Hamus Harim, nós somos ordenados a respeitar aquele que ali habita. Bendito seja o seu nome, Kadosh Baruch Hu. Conforme está escrito, Shenemar, e temerão o meu Mikdash, o meu santuário. Está lá escrito em Levítico, Vaikra 19:30. E a sinagoga e a casa de estudos, a Beit Midrash e a Beit Knesset, também são chamados de santuários, conforme está escrito, Shenemar, e serei para eles um pequeno santuário. Está lá em Hezkel e Ezequiel 11:16, tá? Nossos mestres interpretam o seguinte, está lá escrito na Masechet Megillah, no capítulo 29, a Mudalef, na página A. E o versículo se refere às sinagogas e casas de estudos. Esse versículo aqui ele está se referindo, está lá escrito na Masechet Megillah. Por quê? Porque esses são lugares menores onde nós cultuamos ao sagrado, ou seja, nós santificamos ao sagrado. Na verdade, Raverino, quando a gente vai estudar a questão do... a gente já deu essa matéria, mas a gente vai voltar com essa matéria porque eu não dei toda essa matéria. Então preferi primeiro dar as alahot para depois a gente estudar a matéria das passagens bíblicas e da história da sinagoga, tá bom? Acho que a senhora já fez também a história da sinagoga, não já? Miriam também já fez a história da sinagoga? Lá a gente fez. Fez também, Shimon? Fez também. Só que a gente trabalhou a questão histórica da sinagoga. Porém a gente não estudou as alahot de como é que se comporta dentro de uma. Né? Então agora a gente vai estudar exatamente isso. Quando a gente estudou as histórias, a gente viu que a sinagoga sempre existiu mesmo em paralelo ao templo. A sinagoga sempre existiu. Só que antes, como é que era a sinagoga? A sinagoga ela funcionava nas portas da cidade. As cidades não eram umas megalópolis como se tem hoje, eram pequenas as cidades. Em cada porta de uma cidade, ou de um vilarejo, existia uma reunião pública. E quando chovia, ia para casa de alguém. Ou eles improvisavam umas casas ao lado. Quantos já viram aqui o Kotel, a maravilha? Já viram uma filmagem do Kotel todo? O Muro das Lamentações, que o pessoal chama. Então o que acontece? Do lado, as pessoas ficam orando ali, vocês já viram, né? Quando chove, antes fica um guarda-chuva ali, ou então eles vão pro lado ali, que tem tipo um túnel colado ali à esquerda, não sei se vocês já viram, e lá à esquerda tem uma mini sinagoga, não uma mini, é uma gigante sinagoga, né? Mas ela é tipo um túnel fechado com vários Aron HaKodesh ali, Arca da Aliança, Arca Sagrada, com Torá, um serviço de leitura de Torá, tudo ali dentro. Então era mais ou menos isso que funcionava assim nas sinagogas antigas. Era na porta da cidade, lá tinha um improvisamento de uma improvisação. Gente, eu tô péssimo com português, eu estou misturando tudo. Uma improvisação com uma cobertura, vamos dizer. Depois de um tempo, quando as cidades começaram a ficar muito grandes, não dava para as pessoas irem até lá. O que acontece? Montavam Beit HaKnesset, né? Casa de reunião ou lugar de reunião, que eram essas sinagogas, até porque nem todo mundo ia para o templo em Jerusalém. A cidade, Israel estava grande, as cidades estavam longe de Jerusalém, como é que ia cultuar? Então os cultos eram feitos, a Avodat Hashem, o serviço ao sagrado, era feito justamente nessas casas de assembleia, que muitas vezes eram de um grande sábio, de um grande rabino. Que ele tinha uma casa onde ele ensinava as pessoas em casa, né? Ele dava aula para as pessoas de hebraico, aramaico, interpretação, o que ele aprendeu do rabino dele, etc. E aí com isso as pessoas iam crescendo nos estudos e aí precisava ampliar a casa. Aí tinha um salão anexo à casa dele, onde ele dava aula e fazia serviço. Entenderam como é que funcionava? Antigamente as pessoas só entravam na sinagoga só se pagassem. Porque a avó diz para a gente fazer a nossa casa uma casa de estudo. Né? Sim, também, porque a avó fala isso. Então, outra coisa também interessante, o Pirkei Avot, a ética do Sinai, a ética dos pais,
é um dos livros essenciais para nós. Por quê? 6 semanas antes de começar uma festa bíblica, a gente começa a estudar ele. Essa semana, por exemplo, é a semana do 5º capítulo. A gente estuda o 5º capítulo, porque a gente aprende a ética dos nossos patriarcas, como é que se comporta, a importância de um lar judaico, tudo isso. É importante ter esse livro. Essa semana, então, a gente começou o 5º capítulo do Ética dos Pais. E como ele tem 6 capítulos, só 6 capítulos. Então, está faltando quantas semanas, então, para chegar a Shavuot? 2 semanas. São 5 capítulos, são 7 capítulos. Esse é o 5º, depois é o 6º, então faltam 2 semanas. Então, é uma maneira também de a gente marcar o tempo também, tá bom? O que mais falta falar? Eu falei das sinagogas e falei que elas sempre existiram, falei do comportamento, como é que elas funcionavam, né? Hã? Isso, mas vamos só para terminar. A sinagoga, então, na verdade, ele tem a mesma santidade não. Está escrito na Guimará que ele é como se tivesse a mesma santidade do Mishkan ou do Beit Knesset, ou do Beit Hamikdash, do santuário ou do templo. Tá bom? Ele tem quase a mesma importância. Então, a gente tem que santificar o lugar da mesma forma. Primeiro a gente vai falar Zalafot, depois a gente vai falar um pouquinho dos ensinamentos. Portanto, é proibido ocupar-se com futilidade nesses locais. É proibido. Similarmente, não é permitido fazer cálculos de conta, exceto de coisas sagradas. Ou então de um ensinamento que vai trazer alguma coisa de Torá. Por exemplo, alguém chega no Beit Midrash, no Beit Knesset e fala o seguinte: eu tenho que comprar uma casa e eu não sei quanto é que faz, eu vou ver quanto é que eu compro por mês, não se fala aqui. Tá bom, em Shabbat a gente não fala, ok, Shabbat a gente não faz conta. Mas e se for num dia de domingo, por exemplo, hoje que a gente está estudando? Como é que a gente faz? Pode fazer? Não pode fazer. Sai do Beit Midrash ou do Beit Knesset, sai, vai lá fora e faz a conta lá fora. Tá bom? Vamos lá. Tal como as contas de caixa de donativo ou algo parecido. Não pode fazer. Devemos honrar esses locais, mantê-los limpos e arrumados. Sempre manter ele limpo. Gente, é incrível como em alguns lugares eu ouço falar que coloca chiclete embaixo da cadeira. De lugares que são considerados sagrados. Chiclete, rabiscam atrás de cadeira. Baruch Hashem aqui, felizmente, não tem isso. Eu já fiz questão de procurar para ver se acontece a mesma coisa aqui. Não acontece. Isso é uma coisa boa, porque eu percebo o comportamento de vocês. Entenderam? Que dá uma importância. A gente ainda não tinha estudado esse negócio de Alahá. Né? Pra você ver o quanto que a gente evolui, mesmo não tendo estudado, mesmo ainda não tendo sido instruído quanto a isso. Vamos lá. Devemos honrar esses locais, mantê-los limpos e arrumados. Também devemos acender velas para que fiquem iluminados. Nessa época aqui ainda não tinha luz elétrica, tá? Mas o importante é que eles sempre estejam iluminados, para facilitar as pessoas a leitura e etc, para se tornar um lugar também agradável. Não é adequado beijar filhos pequenos nesses lugares sagrados, porque ali não é apropriado demonstrar amor a outro que não seja Elohim, a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, não é apropriado a gente dar beijo nos filhos dentro do Beit Knesset. Não precisa nem falar contra a esposa e marido. Por que aquilo ali? Por quê? Esse lugar que serve para quê? Essas 2 salas servem para quê? Então, esse aqui é o lugar de demonstrar amor ao sagrado. Quando você divide essa honra de amor para qualquer outra pessoa, você está tirando o foco do que para isso aqui é feito. Você pode beijar o seu filho à vontade lá fora, você pode beijar o seu filho à vontade na cozinha, você pode beijar o seu filho à vontade em casa, onde for. Mas aqui, nessas 2 salas aqui, é consagrado para amar e adorar ao Eterno. Qualquer desvio de amor que exista aqui é desviar o foco de que para isso foi feito, ok? Uma outra coisa também importante de Alahá que não está escrito aqui no Shulchan Aruch. Eu vi um rabino também dar uma explicação sobre isso, que ele falou o seguinte, foi até o rabino Binyamin. Ele falou o seguinte, que um outro motivo para isso é o seguinte: tem pessoas que não podem ter filhos e vão para o Beit Midrash. Tem pessoas que perderam seus filhos dentro do Beit Midrash. Entenderam? Tem pessoas que não conseguiram casar, que estão no Beit Midrash. Tem pessoas que não tiveram o mérito de estar com seus pais, que perderam o pai ou a mãe. No momento em que você está adorando ao Eterno, você pode gerar um tropeço para outra pessoa tropeçar e ficar triste durante o louvor ao Eterno. E é proibido a gente adorar o Eterno triste.
Perceberam o cuidado da pessoa com a pessoa? Imagina, a pessoa está casada, tem um casamento muito feliz, chega aqui no Beit HaKnesset, dá um beijo na esposa. Como é que a outra pessoa que está sozinha, ou que perdeu o esposo, ou perdeu a esposa, vai ficar naquele momento? Querendo ou não, o mínimo de nível possível, a pessoa vai se entristecer. Então, no Beit HaKnesset, no Beit HaMidrash, não é lugar para demonstrar afeto com outras pessoas. O único que tem que ser demonstrado afeto em um lugar desses é o sagrado. Perceberam a seriedade que tem nisso? Fora isso, a tristeza, o respeito, o cavalo que você tem com a outra pessoa. Entenderam? Não é... Não, olha só. A casa de todo judeu é um Beit HaKnesset. Já é um Beit HaKnesset. Porém, ele não tem a mesma santidade do Beit HaKnesset. Porque toda a casa de um judeu, ele é a mesa de um judeu, por exemplo, ele é um altar. Por quê? Porque toda vez que alguém oferece alimento diante do sagrado, é um altar. Era assim que era feito o sacrifício, era um alimento. Então tem que ter respeito na mesa. Não é para ficar assistindo televisão enquanto se come. É para falar de coisas sagradas. Entendeu? É para ter contato com a família. Porque a mesa, ela é um altar. Entenderam? Então, só que qual é o problema de se ter um Beit HaKnesset em casa? O problema é que ele tem que ter a mesma santidade do Beit HaKnesset. Então, como é que você vai, por a sala da sua casa, se ela virar um Beit HaKnesset, qual é o problema disso? Não pode ter afeto ali dentro, todo mundo tem que estar com a cabeça coberta ali naquele lugar. Então, assim, é um pouco mais complicado você ter um Beit HaKnesset dentro de casa, entenderam? Se você fizer um anexo, que tem esses mesmos cuidados, que tem esse mesmo respeito, que tem esse mesmo preocupação com isso, ok, sem problema. Mas aí você vai perder um lugar. Santificar o cômodo, né? Entendeu? Você vai perder aquilo ali. Televisão, E uma outra coisa, a gente leu nessa paraxá dessa semana o quê? Quando você consagra algo eterno, por exemplo, Rabino, você pode consagrar a chave do meu carro? Não. Mas por quê? Porque está escrito na paraxá Berugotai que quando você consagra algo eterno, você não pode vender. Você só pode ter de volta só se você comprar do eterno. Paga para o Beit HaMidrash e aquilo ali de novo é seu. Perceberam por que não pode consagrar? Está escrito. Se você consagra, não é teu. Eu quero consagrar a minha casa. Quer consagrar a sua casa, é verdade? Então você deve estar disposto depois a pagar e você não pode vender ela. Você pode usar dela, mas você não pode vendê-la. Ok? Para você vender ou alugar, aquilo aí tem que ser dado para onde? Né? Transferido para... Perceberam o que está acontecendo? Como é que é? Por que não pode consagrar? É muito sério. É muito sério. Pode colocar mezuzá no carro? Pode colocar mezuzá no carro? Pode. Não é obrigação, mas pode. Se quiser ser marmita? Se quiser ser marmita, pode. Existe inclusive mezuzá de carro. Tá? Depois eu vou até trazer, se alguém quiser, a gente pode encomendar. Mas existe mezuzá de carro, mas não é obrigação. Alguém que quer ser marmita pode colocar. Por exemplo, uma pessoa sempre teve mezuzá no carro. Ela pode parar de usar mezuzá no carro? Não. Porque ela fez uma aliança consagrada. Ela fez mais de uma vez a aliança. Como é que ela faz para não ter mais? Ela reúne um Beit Din e aí ela faz uma... Tipo a Hatarat Nedarim, que a pessoa faz anulação de promessas e aí ela paga uma multa, então ela fica livre daquela mitzvah. Por exemplo, a pessoa que deixou o peote crescer, ela quer cortar o peote, como é que ela faz? Mesma coisa, ela faz Hatarat Nedarim, porque ela é uma obrigação que ela se colocou. Ela se colocou. Então, ela fez uma promessa diante do Eterno, ela tem que fazer. Eu li duas pessoas que vão fazer diante do Beit Din.